Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou aqui com a presença ilustre da nossa querida gaúcha do Brigadeiro, sim, a Verê. Ela é nascida em São Nicolau, interior do Rio Grande do Sul, pertinho da Argentina. Ela tem 47 anos de idade e vive em Portugal há aproximadamente 2 anos e meio. Ela é empreendedora, coach, palestrante motivacional. Ela é analista do comportamento DISC, né, que é uma metodologia de análise de perfis. Né? Ela é especialista em motivação e liderança e possui 20 anos de experiência como gestora no mercado de luxo. Formada em administração, tem pós-graduação, tem muita história para contar para a gente. E em 2018, ela veio para Portugal para fazer um mestrado em ciências empresariais na Universidade Fernando Pessoa. E aí eu quero saber, que é no Porto, eu quero saber se é ali que foi a paixão dela por Portugal. Mas vamos lá. Verê, nossa querida gaúcha do Brigadeiro, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Em Miúdos. Fábio, é um grande prazer e uma grande alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e vou contar um pouquinho da minha história, né? Muito legal, muito legal. Deixa eu te fazer começar pelo começo aqui. Você é nascida no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Nicolau, que é pertinho na Argentina, e essa cidade ela tem quantos habitantes? Só para o pessoal ter uma ideia aqui. Tem 5 mil habitantes. Nossa, é uma todo mundo cidade se conhece. muito pequena. Inclusive, quem mora no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas nunca ouviram falar, é nas Missões. Então, quando a gente fala assim, situa um pouquinho melhor, divisa com a Argentina, e praticamente desde que eu nasci até hoje não mudou nada. Tem muita coisa que permanece da mesma forma. Que interessante isso, né? Porque eu queria até aproveitar essa oportunidade, porque depois você viveu em São Paulo, né? Como que foi essa diferença? Você viveu também em Porto Alegre, né? Mas Sim. essa diferença de você sair de uma cidade com 5 mil habitantes, primeiro para Porto Alegre, né? E depois para São Paulo, que no caso é a maior cidade aí do Brasil. Como é que foi esse impacto para você? Então, Fábio, literalmente o que mudou a minha vida de sair de uma cidade do interior para uma grande capital, né, do mundo como é São Paulo, foram os livros. Os livros foram responsáveis, eu acho que por eu estar aqui em Portugal hoje, porque eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, inclusive, era analfabeto, a minha mãe é semi-analfabeta. Então, lá a gente não tinha, na minha época, não tinha nem internet, né? Então, os livros que desenharam o meu trajeto. Eu, desde muito jovem, eu leio muito, então eu sempre tive vontade de viver aquelas histórias todas que eu via nos livros. Então, eu sempre quis estudar, e a gente não tinha condições, né? Mas eu falo assim que eu nunca vi as dificuldades, eu sempre busquei uma solução. Então, eu fiz faculdade, tinha que ir de uma cidade para outra, estrada de chão, terra vermelha. Só quem sabe o que é terra vermelha é que eu falo assim, é muita poeira, é interior. Então, eu tinha que ir 60 quilômetros todos os dias para conseguir estudar. Sempre a minha vida foi muito desafiadora. Só que quanto maiores os desafios, mais forte a gente vai ficando, né? Acho que mais corajosa também. Então, eu estudei, fiz faculdade, e de São Luís Gonzaga, onde eu estudei, eu fui morar em Porto Alegre. E depois fiquei 8 anos em Porto Alegre. Aí começou a minha história com varejo de luxo, já trabalhei com Diesel, Mi6, Replay, muitas marcas importadas. Então, ali só que eu acho que tu percebe que eu falei te quente, então todo mundo ainda hoje brinca comigo, porque esse meu sotaque é do interior e do Rio Grande do Sul, né? E permanece até hoje. Eu falo que mesmo sempre eu trabalhando com grandes equipes, o meu sotaque é do interior e não tem jeito. Então, foi a uma sua marca, história que né? foi minha marca. Tanto que hoje eu falo assim, ninguém me conhece pelo nome aqui no Porto, gaúcha, né? Todo mundo, se tu chegar e perguntar por mim no Jardim do Morro, todo mundo vai falar, quem é? Não sei. Agora, se falar, cadê a gaúcha?
a Gaúcha deve estar chegando aí. Então, hoje ficou uma marca muito forte, né? Eu acho que é uma forma também que as pessoas me reconhecem. Sem E essa dúvida, sem dúvida. transição do interior para São Paulo, eu falo assim, é uma cidade que ensina muito. Eu sou muito grata, porque ali eu tive um grande desenvolvimento profissional, porque não tem como São Paulo, e também eu acho que São Paulo é uma cidade que reconhece muito. Quando tu faz um bom trabalho, tu tem destaque. Então eu Legal. tenho uma história de sucesso. Eu acho que muito se deve exatamente pela quantidade de livros que eu li minha vida inteira. Eu tenho uma facilidade muito grande para obter bons resultados. Bons não, eu acho que ótimos resultados. Então eu entrava numa loja, eu sempre trabalhei com cliente de classe alta, então eu Sim, entrava numa loja e eu tinha grandes resultados num curto espaço de tempo. Então eu passei por algumas empresas, aprendi a trabalhar com joias, aprendi a trabalhar com varejo de luxo no geral, vestuário, sapatos. Então é muito aprendizado, porque sim, principalmente quando tu trabalha com cliente de luxo, tu tem que ter muita informação, porque um cliente não vai ter credibilidade para comprar com você se você não souber dar dicas, né? Então, eu trabalhei em grandes shoppings de São Paulo, como o Iguatemi, JK Iguatemi, trabalhei no sim, Cidade Jardim. Então, isso vai apurando muita gente, né? Porque a sim, gente tem que correr atrás do conhecimento, justamente até para conversar com esses sim. clientes, né? Isso é Então, muito e lá interessante que você está falando. Desculpa te cortar, mas isso é muito não, interessante que você está imagina. falando, porque as pessoas acham, né? E a gente fala muito, né? E ouve muito sobre vendas, né? Só que é interessante te ouvir porque a perspectiva do comprador ela muda muito, né? O Sim, nível de exigência ele muda muito, né? Conforme eu vou falar as duas coisas, né? O preço que ele está pagando, né? Ou seja, o custo efetivo daquilo que ele está pagando e também o valor que envolve, né? A marca e aquilo que ele está adquirindo, né? Então, sim, você vai ver que às vezes a pessoa vai focar na grife porque ela vai ter uma segurança que aquilo é de qualidade, né? Então ele já tem uma proteção, vamos chamar assim, de que ele está levando um bom produto, né? Mas sim, ao mesmo tempo também tem a questão do custo em si, né? Que a gente chama de preço, né? Que também sim. a pessoa tem Tem que um saber valor fazer valer. agregado, tem um Isso, valor e eles esperam esse valor. Por exemplo, em São Paulo, a gente atende muito cliente de fora. Então, sim, eles querem dicas de bons restaurantes. Então, não é simplesmente, muitas vezes a gente acha assim, é vendedor, é gerente de loja. Em primeiro lugar, em São Paulo, se ganha muito bem como gestor, né? Principalmente em mercado de luxo. Então, já tem essa questão, assim, que não é uma coisa simples. Inclusive, para trabalhar em lugares assim, os requisitos, as exigências são grandes, né? sim. E também assim o cliente ele espera sim por um valor agregado, que nem a gente fala assim, não é besteira, um gerente, um gestor, ele tem que ter um bom celular. Tudo isso faz parte de um pacote. O cliente que vem, por exemplo, de Goiânia, ele quer saber onde ele pode ir num restaurante bom, ele quer saber onde ele pode fazer uma compra em outros lugares, sabe? Então, esse conhecimento a gente tem que ter. E realmente os Vai além do clientes, o que próprio se eles produto, né? vai, Vai vai, além do vai. próprio produto, né? É o Interessante. atendimento, eles gostam de além do vendedor, que o gerente, que o supervisor dê uma atenção, eles querem conversar e eles abrem muito da vida deles também. E para isso a gente tem que ter um mínimo, né, de informação para que a gente consiga conversar com esse cliente, né? Então, eu acho que eu já vim para cá com uma bagagem muito grande, e toda vez que alguém me fala assim, São Paulo, a gente sabe dos desafios que é demorar em São Paulo, é uma cidade muito workaholic total, né? É uma cidade voltar para o trabalho, é uma cidade onde a gente vê grandes empresários, só que eu falo assim, quem aproveita oportunidades, e eu aproveito, então eu acho que ali tem oportunidade de muito crescimento. E como eu sempre gostei de estudar, então eu acho que isso é um fator a meu favor,
porque eu sempre busquei informação. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto muito, eu amo gente, sou uma pessoa apaixonada por pessoas e por conhecimento. Então, como eu sempre gostei muito, eu acho que isso facilitou muito a minha ascensão em Portugal, desculpa, em São Paulo, os cursos que eu fiz, eu sempre busquei cursos para entender comportamentos humanos e principalmente para eu ser uma pessoa e um ser humano melhor. Fantástico. Então, eu acho que isso foi uma construção ao longo da minha vida. Fantástico, fantástico. É interessante, né? Quanto mais a gente busca se conhecer, mais a gente se desenvolve e automaticamente abre a nossa visão para as necessidades das pessoas, né? E Sim, como isso muda. Olha só que questão interessante da sua jornada de vida, né? Você viveu uma sim, realidade simples, né, numa cidade de interior, depois você foi para a capital do seu estado, então já teve com certeza ali uma percepção diferente das necessidades e das demandas das pessoas, e depois você foi para a maior capital do país, no caso do Brasil ali, né? Que é sim. outro nível de exigência na parte ali de atendimento, de venda, de prestação de serviço. E aí eu não quero já dar esse passo para Portugal ainda para você na realidade de hoje. Eu ainda quero perguntar uma coisinha antes. Você estava em Claro, São Paulo e em 2018 que você teve a sua primeira experiência de vir a Portugal, foi isso? sim. Eu desde 2015, como eu sempre gostei de estudar, eu já era formada, eu tinha feito pós-graduação e eu já tinha feito curso de coach, já tinha feito motivação e liderança. Eu posso te dizer assim, eu sou uma sonhadora e eu Uhum. sempre tive muitos sonhos. Eu sonho muito, eu tenho projetos, eu tenho objetivos e um dos meus sonhos era estudar na FGV em São Paulo. Então, eu fiz um curso lá de motivação e liderança, e, e com esse conhecimento todo que eu tive, chegou 2015, falei, nossa, eu queria fazer um mestrado fora. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu primeiro olhei para a Argentina. Aí, nossa, aqueles e-mails tudo em espanhol. Eu falei, gente, vai ser difícil. Aí eu tentando minha comunicação lá, já estava buscando informação. Aí eu comecei a pesquisar sobre Portugal. Isso foi em 2015, 2016. Só que aí eu comecei um trabalho na Clinique, que é um grande grupo, que é uma marca internacional. Aí eu falei, pronto, agora eu não consigo viajar. Era uma loja nova que eu estava assumindo em São Paulo. Falei, não, meu foco agora precisa ficar aqui. Aí eu vim em 2018 e eu fiz gestão, aqui eu fiz ciências empresariais, que é como se fosse administração, né? No Brasil a gente valida como administração. E chegando aqui, eu fiquei encantada. Era um sentimento de pertencimento, como se eu me reconhecesse aqui. Foi uma experiência bem diferente, porque eu gostava de tudo aqui. Eu nunca achei assim, nossa, estou em outro país. Eu ficava encantada. Era um encantamento fora do normal. Só que aí, quando eu vim estudar, eu já estava casada. Então, eu vim literalmente para estudar. Eu fiquei aqui 40 dias. E o estudo aqui é diferente do Brasil. Eu vim com uma perspectiva e deixa que o mestrado vai ser uma coisa mais fácil. Não, era muito exigente. A gente ficava estudando até as 3 da manhã. No outro dia acordava às 7 da manhã. Então eu já vi uma realidade. Eu tinha passei o final de semana e falava, meu Deus, eu não imaginava que fosse assim. Então eu sempre falo isso. A gente só sabe como as coisas são quando a gente vive. Verdade. Aí veio 2018, eu ficava um período e eu voltava para São Paulo. Eu estava trabalhando, mas como eu sempre tive um excelente desempenho, um excelente resultado, eu conseguia esse período de ficar 40 dias fora, justamente pelos meus resultados. Sim. Aí eu vim, estudei, voltei, tudo tranquilo, tudo normal. 2019 eu vim novamente. Meu ex-marido veio, a gente fez um tour por Portugal inteiro. Foi muito legal, conheci várias cidades, mas o meu coração sempre foi do Porto. Eu É gosto. uma coisa incrível, e ainda hoje, quando alguém comenta assim sobre, ai, tenho vontade de morar em outro país, eu falo, olha, gente, eu gosto do Porto. Para mim, Portugal, Porto principalmente,
Sim. assim tem o meu coração, sabe? É uma coisa bem forte mesmo. Aí eu Sim. vim, estudei 2020, eu viria, só que teve a pandemia. Sim. Então, não deu para eu finalizar naquele período, né, por causa da pandemia. Aí passou a pandemia, eu me separei, e daí em 2022 decidi vir para Porto. A princípio, eu viria para passear, e foi meio assim: ai, vou para Portugal. Como eu tinha separado há pouco tempo, aí Sim. eu falei: não, vou refrescar um pouco a cabeça. E eu vim para cá e eu fiquei, porque eu já estava sem vínculo lá, já tinha saído do meu trabalho. Sim. Então, e eu sempre tive uma vida muito, eu falo assim, eu morava em flat em São Paulo. Então, eu Sim. já tinha, por exemplo, eu- todos os móveis, o flat era montado, né? Já Então, eu estava tinha uma desprendida, né? Já estava sem. desprendida. Já Na estava verdade, eu livre ali acho que eu de qualquer sempre coisa, né? não tinha um vínculo, assim, tinha minha família, só que a minha mãe morava no interior, a minha irmã, que morava em Porto Alegre, já estava morando em São Paulo nesse período também, meu sobrinho também, que inclusive ele morou comigo um tempo. Então, Você foi fazendo ensaios, vamos dizer assim, né, para essa mudança maior, né? Você sim, ia sair, aí foi para uma outra cidade um pouco mais perto, depois um pouquinho mais longe, e agora está do outro lado do, do oceano. É um sim, aprendizado, né? A verdade é é, que sair da casa dos pais, né? Às vezes para o mesmo bairro, às vezes para a mesma cidade, mas o sair da casa dos pais é uma das maiores rupturas, né, que se pode sim. ter, né? E isso a gente vai aprimorando isso quando faz uma migração interna dentro do mesmo país, né? Isso vai te criando uma casca. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu sou natural do Rio de Janeiro e morei em São Paulo também. Para mim, foi muito mais doloroso sair do Rio para São Paulo do que de São Paulo para Portugal. Imagino, Foi. ainda mais para quem é carioca, né? Porque o Rio, para você, eu amo o Rio, tá? Eu falo assim, eu sou suspeita, para mim, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu já passei Réveillon, já passei Carnaval, eu fiz bate e volta para comemorar aniversário no Rio. E é Legal. muito diferente, Rio de Janeiro para São Paulo, né? Em todos os sentidos, mesmo. Imagina para quem mora, Sim, sim, né? É sim. surreal, E né? aquilo, minha Realmente. família toda lá, meus amigos, né, criado a vida inteira lá, e aí saí, né, da minha esposa também. Então é assim, eu fui para São Paulo sem nenhum vínculo com São Paulo, não conhecia ninguém em São Paulo, né? Então foi do zero mesmo, né? Tinha um propósito da empresa, tal, mas do zero, né? Então era estranho e foi de fato uma ruptura mais dolorosa do que a de São Paulo para Portugal, por exemplo, né? Porque tu já tinha rompido, né? Tu já tinha. Exatamente. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí com 17 anos. Então, eu era bem jovem e eu falo assim, mas eu acho que o que sempre me impulsionou muito foi justamente a gente não ter uma condição assim, né? Eu saí, fiquei morando mesmo na cidade, inclusive durante o período que eu estudei, né? Mas eu acho que para mim a grande mudança foi quando eu fui para Porto Alegre. Porque quando eu cheguei lá, imagina, eu já fui trabalhar numa loja, porque eu trabalhei na Oxto, que era essa multimarcas, eu não sabia o que era diesel. Diesel para mim, meu pai era mecânico, tu imagina. Diesel para mim é É combustível. combustível, E quando combustível. eu descobri que aquela calça custava 1.278 naquela época, Aham, para mim era uma realidade muito diferente da minha. Eu não sabia sim. me vestir, eu não sabia me maquiar. Então, e eu era a única, todos os funcionários, e era uma loja que foi um grande sucesso em Porto Alegre, no Brasil todo. Eu não sei se você lembra, tinha no Rio, tinha no Leblon, era uma marca era muito forte, umas garrafinhas assim do navio Casnadar. Então era uma marca muito grande. E quando eu fui trabalhar lá, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quando a gerente quis me contratar e eu entrei lá como vendedora, eu passei a vendedora responsável e eu saí como gerente
porque todas as marcas, todas as lojas do grupo, e eram muitas no Brasil, acabaram fechando. Então, só por Uhum. isso que eu saí como gerente. E desde então, sempre fui gerente nas lojas que eu trabalhei. Sim, E eu falo, realmente, essa vontade de estudar, de aprender. Até hoje, eu falo que o que me move muito é engraçado, porque eu lembro que nas entrevistas, no meu currículo, eu sempre colocava que o que me movia eram os desafios. E eu sim, vejo que ainda hoje é o desafio que me move. que Então, legal. eu gosto muito assim de ter novas experiências. Eu gosto de ser desafiada, porque quando eu sou desafiada, e é por mim mesmo, não é pelos outros, eu falo que eu sou minha própria motivadora. Eu sou uma pessoa que eu me cobro, eu falo, Sim, gente, como eu me cobro muito. Mas eu também acho que faz parte da vida, essa sem evolução, dúvida, né? sem dúvida. Sem E dúvida, isso te leva a patamares muito maiores, né? A gente assim, vive hoje um drama, vamos dizer assim, na nossa geração, né? Nas pessoas que a gente é, é, conhece, acompanha, né? Que é, às vezes, um vitimismo, às vezes é um medo, às vezes é uma falta de ousadia. E quando a gente consegue, né? Estabelecer isso, falar assim, não, eu tô lutando contra mim mesmo, eu tô lutando contra os meus próprios sim, medos, eu tô lutando contra as minhas fraquezas. A gente se torna muito mais forte, a gente para de perder tempo com as pessoas do lado, vamos dizer assim, com as competições externas, vamos dizer, e a gente luta contra aquele que é mais difícil, que é o eu de ontem, né? isso, Então, exatamente. Eu, é fantástico isso. É fantástico. eu Agora eu quero sempre tirar uma falo, dúvida com oi, você, porque eu tenho claro, por certeza. favor. Eu quero tirar uma dúvida com você, que com certeza é uma dúvida aqui da nossa audiência. Você chegou então em Portugal em abril ali de 2022. De onde veio a ideia de começar os brigadeiros? De onde veio isso? Então, eu cheguei, eu sabia que eu não ia logo ter um cargo de gestão, eu sabia que imigrar é literalmente tu começar do zero. Né? Então eu acho que, só que eu não imaginei que seria assim tão difícil. Por quê? Eu chegando aqui, eu imaginei, eu vou arrumar um emprego de vendedora numa loja. A primeira coisa que eu fiz foi a localização. Eu sempre gostei de morar, vamos dizer assim, no centro, que eu acho que facilita. E eu sou do Sim, interior, então eu gosto de andar. São Paulo eu tinha carro, tudo era longe, tu sabe como é. sim, Então, eu sempre gostei de ter essa liberdade. Eu conservo muitas coisas da minha origem, que é essa coisa de andar, de pegar vento no rosto. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu encontrei um lugar para morar. Eu moro perto do Mercado do Bolhão, aqui no Porto. Então, eu moro uhum, numa região bem central. Aí, eu comecei a ir nas lojas, no Shopping Via Catarina. Daí falaram, não, aqui tu tem que enviar currículo, porque aqui na União Europeia não é bem assim, a gente não pode aceitar por causa da proteção de dados. Aí eu falei, então tá. Aí o que tu não imagina quantos currículos eu enviei. E eu tive uma joalheria aqui do Shopping Via Catarina, que é uma excelente empresa, me chamou. Só que tinha que ter o quê? Documentação. Outra grande empresa também me chamou, que eu falei, nossa, aí eu teria uma oportunidade de crescimento. E como eu sempre confiei muito em mim mesma e no meu uhum, trabalho, falei, nossa, lá com certeza eu vou crescer. O que precisava? Documentação. E a sim, documentação que eu falo é o cartão cidadão, não é só NIF, NIS, né? Eu precisava estar, vamos dizer assim, com legal autorização de lá. residência, sim. É. E daí eles me mandaram e-mail, falaram que quando eu tivesse, porque eu tenho um currículo muito bom. Imagina, 20 anos de experiência com gestão, qualquer empresa quer um funcionário assim, né? Aí quando eu enviava para uma vaga, que era, por exemplo, de vendedora, aí eu recebi e-mail da própria pessoa do RH, falando que quando eu tivesse uma posição compatível com as minhas qualificações, que ela entraria em contato direto. Ela deixou o e-mail pessoal dela para eu falar com ela, porque ela Sim, disse assim: não dá para eu te colocar com toda essa qualificação numa vaga que seja muito inferior às tuas qualificações. Aí eu sim, falei, sim. pô, aí eu comecei a simplificar meu currículo.
eu não colocava praticamente nada. E daí um dia, Para equiparar, né? porque senão eu não ia ser contratada, eu tinha que trabalhar, né? Eu vim com uma reserva, eu tinha uma reserva, eu sempre fui muito organizada. Isso eu acho muito importante quando a gente migra, Sim, a gente precisa ter uma reserva substancial, né, para que a gente possa se manter, porque sempre é uma novidade, a gente não sabe exatamente como vai ser. Aí, o que que aconteceu? Tinha uma amiga que eu conheci ela aqui e ela queria sempre falar de vender brigadeiro, brigadeiros veganos. Só que eu sempre fui muito de ação. Eu sou de ação. Eu não sim. sou, eu sou de planejar, mas eu planejo e parto para ação. Eu não sou uma pessoa que eu fico esperando, eu vou e faço. Aí eu falei, não, vamos, eu vou contigo. Fui ajudá-la. Só que eu vi, e a gente foi para o Jardim do Morro. Só que eu vi que ela não estava muito motivada, muito empolgada, e eu falava, não, vamos vender tudo. Porque eu falo assim, eu sou teimosa, quero vender, é isso que eu digo, eu tenho esse instinto, Sim, sabe? Não, eu quero concluir. Aí legal. ela trabalhava também na época, e eu vi que ela não ficou muito envolvida. Eu falei para ela, amiga, tu se importa se eu for vender brigadeiro? Eu nunca tinha feito um brigadeiro na vida, tá? Porque eu sou do interior, eu sou aquela pessoa que eu como frutas. Então, eu nunca fui muito do doce. E daí eu nunca, nunca, nem para família. Eu já fiz bolo, fiz outras coisas, mas eu nunca tinha feito um brigadeiro. Aí eu comecei a fazer os ditos brigadeiros. Meus brigadeiros eram terríveis. Eu não sei se chegou a ver uma foto. Eles desandavam. Gente, era uma coisa fora do normal. Só que desde o início eu já vendia bem. Eu acho que muito. Tem muita gente que fala que eu tenho carisma, que é o Sim. meu carisma que me aproxima, que abre portas. Talvez, só que eu acho que o meu brigadeiro sempre foi gostoso. Porque senão as pessoas não comprariam de novo, né? Sim, E eu sem dúvida. sempre comecei a fidelizar, eu sempre fidelizei clientes muito bem. Então, eu sou aquela pessoa que eu converso, que continuo dando as dicas, principalmente quando tem alguém de fora, que eu gosto de bons restaurantes. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que foram construindo o meu sucesso. Mas no início, que eles é quem vê meus primeiros brigadeiros fala assim, tia, esses brigadeiros eram assim, eu falo, porque eu acho que é E importante a gente mostrar a isso é origem muito de legal, tudo. sabia? Essa sua simplicidade e tranquilidade no falar, ela é tão legal, porque as pessoas, elas pensam assim: "Ah, eu só vou começar quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver toda a estrutura, quando tudo for". Ou seja, para que você tenha toda a estrutura, tudo esteja perfeito, você vai ter que ter um capital inicial bem grande e você vai ter que já ter a experiência adquirida num outro local, ou você vai ter que contratar pessoas que já tenham experiência. Essa não é a realidade de talvez 99% dos negócios em qualquer lugar do Sim, mundo. Né? Normalmente a isso. gente começa com pouca experiência ou sem experiência, mas com muita vontade. E isso é muito legal que você está falando, porque hoje, nesse dia, certamente tem tantos outros brasileiros que às vezes trabalham, têm um trabalho, trabalham numa fábrica, trabalham numa indústria, trabalham num hotel ou numa, né, numa cafeteria, qualquer área, né? E estão pensando assim, poxa, como é que eu poderia fazer para conseguir, às vezes, uma renda adicional? Ele não sabe o que fazer, como fazer. O importante é escolher uma coisa que tenha sentido para ele, que ele acredite, né? E venda, e vender, vender, É, vender. Tá pronto para ouvir não, para reclamarem. É essa resiliência que você tem de sobra, né? Tanto é de sobra que você passa para as outras pessoas nas suas mentorias, né? sim. Então, isso que você tem sobrando, né, que transborda, é o que falta para a maior parte das pessoas que poderia ter uma nova experiência, uma nova realidade de vida. Tem que começar. E vai errar, e vai queimar, e vai ter que devolver, vai ter que, ó, desculpa, vou te mandar um novo aqui. Vai ter, entenda, empreender gera muito prejuízo, que é o tempo de aprendizado, né? Nossa, e Então, passar, eu falo assim, ó, quem não suporta o processo não vive o propósito. sim, Eu vou ser muito sincera contigo. Eu acredito muito em Deus, tá? sim,
E eu vejo o Brigadeiro não é um projeto meu. Eu sempre falo que foi um propósito que chegou até a minha vida, sobretudo para eu inspirar pessoas. E eu acredito fielmente nisso. Porque se tu me perguntar se é fácil, não é fácil. Não é. Eu já vi milhares, olha, muita gente que começa e não consegue. Por quê? Porque os desafios existem. Só que eu acho que essa resiliência que você próprio falou, que sempre me fez resistente e fez eu conseguir meus objetivos. Eu não falo inglês. Como que eu vendo para gringo? Porque você sabe que quem frequenta o Jardim do Morro, a Sim. maior É parte das maior, pessoas são maioria é turistas. turista. E como Turista eu fora. vendo se eu não falo inglês? Porque eu desenvolvi algo que fala assim: as pessoas podem dizer, ah, não, não é assim. É sim, tem a minha história. Eu não tinha condição financeira de estudar, eu estudei com crédito educativo, eu fiquei em segundo lugar no vestibular, eu estudei em colégio público minha vida toda, e quando eu fui, não tinha faculdade, a não ser particular. Aí meus pais pegaram toda a reservinha que eles tinham de uma vida inteira para pagar meu primeiro semestre, e depois eu tive que conseguir crédito educativo para eu fazer a minha pós-graduação. Eu estudei com uma bolsa na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu Que é pagava só maravilhosa. 20%. É. E na minha época, eu não tinha computador, eu tinha que ir para a faculdade antes para poder fazer os trabalhos. Quando eu ia estudar, era com transporte de prefeitura, pegava fogo, era estrada de chão, eu chegava atrasada. Eu fui a única da minha turma, assim, que vinha de São Nicolau para São Luís Gonzaga, que concluiu a faculdade. Porque minha faculdade ainda era de 5 anos. Então, Uhum. imagina, tu chega suja, tu fazendo barulho, as pessoas te olham de cara feia, tu tem que ser resiliente. Tu Sem tem dúvida. que entender que tem coisas que não vão ser fáceis. Só que tu tem que continuar. Tu tem que continuar. E para mim, quando eu cheguei aqui, eu estava num período muito difícil. Eu tinha perdido meu pai no Brasil. Eu tinha passado, eu fui assaltada, entraram na minha conta, então eu tinha Hum. tirado todo o meu dinheiro. E eu passei 2021 um período muito difícil, muito, 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 muito. Então eu cheguei aqui, eu tinha depressão, eu chorava. A hora de eu ir trabalhar, eu secava as lágrimas. Muitas vezes eu ia chorando no caminho, mas as Uhum. pessoas nunca me viram sem um sorriso no rosto. Porque Sim. o que eu entrego sempre é meu melhor, sempre. E eu luto por isso todos os dias da minha vida. Hoje, quando eu vejo, às vezes eu estou com pessoas que não me conhecem e as pessoas falam: Nossa, como eu gosto de te escutar falar. Então, mas isso é a consequência de uma vida toda de Sim. leitura, de autoconhecimento, de busca. Eu sou uma pessoa que eu busco todos os dias da minha vida, porque eu sei que eu não estou pronta, eu sei que eu ainda tenho grandes desafios, sabe? Que nem falar inglês, para mim é um projeto de vida, sabe? Só que tu sabe que no Brasil, quem vem de classe, vamos dizer, a gente era bem, bem, bem humilde. Meus pais sempre trabalharam muito, sabe? Mas a gente não. Eu não tive Barbie, eu não tive videogame, eu não tive nada disso. A minha brincadeira era andar de bicicleta, sabe? Uhum. E só. Porque eu Sim. venho de uma história realmente de eu construir. E eu te falo uma coisa: até hoje, tudo o que eu sonhei, eu realizei. Tudo. Fantástico. Tudo, tudo, tudo. Mas eu trabalho muito com meta, com objetivo. E eu não desisti. E não é fácil. É, fantástico. Olha, tem que virar livro para depois virar filme, para depois virar série. E o que eu Olha, mais fico muito legal a tua feliz, tu história. sabe, é Muito quando legal a eu tua história. vejo que realmente as pessoas se inspiram nisso. Só que eu Sim. acho que o mais importante de tudo é o não desistir. A Não gente, desistir. a gente ouve as histórias, né? A gente conhece as histórias de poucos, né? Essa é a realidade. E normalmente a gente só conhece as histórias de quem vence, né? E quem vence conta a história como quer, porque ganhou a guerra. Então, É, quem ganha a guerra conta a história como bem lhe entender. Só que o mundo real, a vida real, né? É essa que você está falando, que é enfrentar desafios na infância, na adolescência,
na fase adulta, né? E depois, futuramente, na velhice. E o legal disso é o seguinte, que a gente vive um tempo, né, que as pessoas querem fazer só aquilo que elas gostam. Só que Sim. 90% da vida é fazer o que não gosta, é fazer o que tem que fazer. Até a Então, disciplina para isso, né? exato. Um exemplo, você vai vender. Vai ter um dia que você vai estar querendo ficar em casa, vai ter um dia que vai estar Hum, meio chuvoso, vai ter um dia que vai estar, ah, poxa, eu não queria fazer nada, mas você vai ter que fazer porque aquele é o teu propósito para um objetivo maior. Então, isso. quando a gente entende, né, que o meu sonho, ele tem um tempo para ser realizado, que se de repente, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, né? Digamos, o meu sonho seria ser jogador de futebol. Se eu, até os 10 anos de idade, não plantar para isso, dificilmente nos 11, 12, 15, 18, 20 eu vou ser. E hoje em dia, cada vez Isso. menos. Hoje, a criança com 5 anos de idade já está sonhando esse sonho, já está trabalhando em prol desse sonho. Está cada vez mais cedo. Então, às vezes, a gente perde entre aspas, né? Os 10 primeiros anos da nossa vida, a gente já está fora para qualquer esporte de alto rendimento. Olha só que loucura. Porque, e tem uma construção, Porque né? tem uma construção de Tem. alimentação muscular, de mentalidade, de resistência. Então, olha como que disputar com os grandes fica cada vez mais difícil. Ser campeão, vamos dizer assim, fica cada vez mais difícil. Só que, conforme a nossa vida, a gente necessariamente precisa ser um atleta de alto rendimento, a não ser que seja o nosso propósito. Mas para outras coisas, você pode até se dar o direito de começar um pouquinho mais tarde, de Sim. despertar um pouquinho mais tarde, né? Só que o mais importante é despertar. É. O mais importante é você chegar um dia e falar assim: acabou, não aceito mais o que eu vivi até aqui, agora vai ser um novo tempo e eu vou nessa direção, porque nessa direção eu vou ter o resultado que eu quero. E a partir daquele dia você fazer exatamente tudo que tem que ser feito para você alcançar aquele objetivo. Esse é o grande desafio. E aqui se constroem as grandes histórias, né? Porque a gente vê que e isso não é clichê, não é jargão, não, mas o fato é que o melhor da vida é o caminho, não é É o o fim, caminho. não é o Isso. troféu, Aham. não é a medalha, Não. não, é o caminho de construir aquilo, porque no final você se torna um outro ser humano. Isso. Nossa, e como tem, né? Essa virada de chave, né? Você imagina eu quando aqueles brigadeiros desandavam e eu ia vender, porque era o que eu sabia fazer, e Sim, eu não fiz curso, e eles foram melhorando, melhorando. Então eu falo assim: nunca é sobre os outros, sempre é sobre nós. sim, Né? perfeito. E outra coisa, eu trabalhava todos os dias, eu trabalho todos os dias. Então, essa construção, assim, das pessoas falam, não, vai folgar. Eu falo, não, eu preciso, é um período de construção. E a Sim, gente entender que faz parte, tu tem que se sacrificar. Muitas vezes eu não tinha tempo porque eu faço encomenda, graças a Deus eu tenho bastante encomenda também. Então, sim. assim, eu trabalho todo dia no Jardim do Morro. Então, e eu sou sozinha. Então, eu sou sozinha para cuidar de redes sociais, eu sou, só, eu sou todos os departamentos do Sim, meu sim, negócio. E sim, essa é a grande realidade da maioria dos sem dúvida, empreendedores, né? sem Eu dúvida. sou compra, eu sou logística, eu sou RH, Distribuição, ponto de venda. vendas, vendas, eu sou o meu marketing. Então, assim, é, E você é a marca também, né? sou E a aí eu quero marca. aproveitar essa oportunidade para. De onde veio essa ideia aí do Rosa, né? Que é a sua marca registrada aí. E também Então, eu quero saber de uma história fantástica aqui. Você foi parar na televisão. Conta isso aqui pra gente. olha, isso é muito incrível. Eu vou contar primeiro como surgiu o Rosa. Eu, em 2023, antes do filme da Barbie, eu não sei Sim, porquê, eu já estava com um planejamento de ir para Paris, passear com uma amiga, e daí eu fui fazer umas compras e comprei um monte de roupa rosa, aleatório, não era por causa do filme. Aí eu sempre fui muito de escutar. E com os meus atendimentos no Jardim do Morro, eu converso muito com as clientes. E a Boina é uma marca que é do Rio Grande do Sul, que é sempre sim, para as pessoas lembrar.
que é o brigadeiro. E no início, as pessoas me achavam no Jardim do Morro pela boina, só que não era rosa. Eu tinha boina preta, vermelha, tá. Aí um dia eu conversando com uma cliente, antes do filme da Barbie, já estava a história que ia lançar o filme, que ia estrear, e ela trabalha com marketing. E ela pegou e falou para mim: tu tem que aproveitar essa onda da Barbie. Só que ela só falou isso. E aquilo, trem, para mim. Eu falei, minhas roupas de Paris. Aí eu comecei um dia, mas assim, eu não pretendia usar sempre. Só que daí eu fiz um vídeo e eu brincava, hi Barbie. Eu fui em vários lugares aqui do Porto e fazia, hi Barbie. E dali começou. E a partir dali, foi indo, eu fui usando as roupas que eu tinha, e depois foi ficando cada vez mais forte, porque as pessoas me reconheciam. Eu tô passando às vezes na rua, alguém grita, gaúcha, e oi! Então, as pessoas vêm chegando, as pessoas vêm atravessando a ponte, porque eu vou andando. Então, foi ficando cada vez mais forte, e eu fui tendo muito mais vendas. Porque as pessoas me reconheciam na rua, daí começaram a me parar, porque eu não vendo na rua, mas se a pessoa quer comprar, eu vendo em qualquer lugar, né? Sim. Então, foi criando essa identidade que foi ficando muito forte. Vamos dizer, ela foi acontecendo. Não Legal. foi um planejamento, vou usar rosa. Hoje, nas minhas viagens, se eu vou fora do país, eu só uso rosa. Por quê? Eu falo assim, é isso que me dá dinheiro? Eu falo Sim, brincando. Por quê? Porque virou, é muito forte. Então, sim. hoje, para mim, é realmente, eu acho que é isso que a gente falou. Eu sou uma marca hoje. E sou uma marca que eu estava em Marrocos, nas lojinhas daquele mercadinho, uma pessoa, um rapaz, olhou para mim e falou: eu te conheço, você é a moça do brigadeiro. A menina do brigadeiro, ele falou, e eu falei, como assim? Ele comprou, ele comprou meu brigadeiro no Jardim do Morro, ele é espanhol e ele me reconheceu em Marrocos. Marrocos. Então eu falo assim, Muito bom. gente, qual a chance disso acontecer, né? Tipo, não. E tudo isso é graças ao rosa. E as Sim. pessoas me veem na rua, elas ficam encantadas. E eu vou inventando coisas. Aparece com uma sombrinha rosa. As pessoas acham muito legal. Eu dou para elas segurar. Então, gera conexão. Sim. Então, tem uma conexão muito forte. Fora que as pessoas adoram para tirar fotos. Tem fotos minhas em tudo que é lugar do mundo. Tudo que é Sim. lugar. E que Vira as uma pessoas atração falam, turística, né? vira. Vira uma atração Nossa, turística. muito. E as pessoas reclamam, tá? Se eu estiver doente um dia, ou se eu não for um dia, as pessoas já falam, cadê o pontinho rosa do Jardim do Morro? É uma coisa muito forte, muito. Os clientes sentem Muito bom. falta. É porque eu converso, né? Eu falo que eu venderia tudo em meia hora e eu fico lá 2 horas e meia. 2 horas é conversando, Aham. tá? Não, muito legal, cara, muito legal. E aí você teve essa oportunidade de ir no programa lá Praça da Alegria, né? Na RTP, né? Então, aconteceu tudo muito rápido. Eu fiquei. Primeiro, eu pensei que fosse um trote. Aconteceu assim, entrar em contato comigo pelo Instagram, perguntar se eu tinha interesse. Aí, passando um telefone já para eu ligar, eu liguei. Eu falei, gente, como assim? Legal. Demorou muito para cair a minha ficha, porque para mim estar no programa de Portugal é muito além do que só um programa de televisão. Eu Sim, tenho muitos clientes portugueses e os portugueses normalmente não gostavam de brigadeiros. Eu tenho verdade. clientes que eles falam para mim, em primeiro lugar, eu uso um chocolate italiano negro. Então, meu brigadeiro não é muito doce, ele não é Sim, enjoativo e ao mesmo sim. tempo ele é muito saboroso. E eu faço um de paçoca que as pessoas ficam doidas. Às vezes eu estou no Jardim Moura, chega alguém, a gente quer 6 brigadeiros de paçoca. Eu falo, a gente já comeu o teu brigadeiro. Eu falo, então eu acho que foi criando assim um reconhecimento e provavelmente eu não sei como que eles chegaram até a mim, se foi alguém que estava no Jardim do Morro, me viu Sim, pode trabalhando. ser. Pode ser alguém que tenha comido seu brigadeiro lá e você não sabe, né? Que era da produção, né? E foi muito rápido, porque assim, eles entraram em contato comigo, foi uma semana.
ou menos. Aí eu já preparei o material que eu tinha que enviar. E quando eu fui, era ao vivo. Imagina, ao vivo. Eu falei, gente, como assim? E deu lá me arrombando. Aí começou, eu falei, gente, eu tô aqui, não acredito. Muito Sabe? legal, né? Demora para assimilar. Por quê? Porque nunca foi uma coisa planejada. Por isso que Sim. eu falo assim, eu literalmente, eu vivo o brigadeiro como um propósito. Quer Legal. para levar fé, quer para levar esperança, quer para levar alegria. Tu não tem ideia de quantas pessoas eu converso, às vezes no dia que a pessoa não está bem, que a pessoa quer voltar para o Brasil, que a pessoa quer Uhum. desistir, que a pessoa está chorando. Eu falo, calma. Aí eu converso. E eu mostro para as pessoas que pode ser diferente. Que não é fácil, gente, não é assim, cai do céu, sabe? Mas que dá para te construir, dá para te buscar Sim. coisas diferentes para tua vida, dá para você viajar. Eu toda vez que eu viajo, eu levo brigadeiro. Eu sempre penso, ai meu Deus, será que eu vou passar? Mas eu levo. Eu faço questão de mostrar para as pessoas. Eu levei para o deserto Saara. Então, assim, Legal. eu falo, eu vivo uma vida incrível aqui em Portugal. As Que legal. pessoas me tratam muito bem, os portugueses. E para mim, estar na televisão portuguesa é um É um sinônimo de que de sucesso, né? querido, é. E não é uma coisa assim, tipo, eu sou super humilde, tu pode Sim. perceber, eu não tenho essa coisa assim de glamour, mas eu tenho essa coisa assim de olhar e ver que como vale a pena a gente se esforçar, como É. vale a pena noite sem dormir, porque várias vezes eu viro noite fazendo brigadeiro. Outra Hum. coisa, meu brigadeiro sempre é fresco. Então vale a pena tu se dedicar, tu fazer bem feito, tu não querer Sim. só vender pelo dinheiro, porque para mim dinheiro não é, vamos dizer, a causa, é a consequência de um bom Sim. trabalho, de tu se dedicar, de tu querer aprender, de tu querer evoluir. Então, eu Muito bom. acho que hoje, se as pessoas olhar para minha história, se as pessoas conhecer meus pais, eles vão ver a simplicidade, sabe? Sim. Meu pai é falecido, mas minha mãe ela é uma pessoa muito simples, minha Sim. irmã, sabe? Então, toda essa construção assim que eu tive é possível para todo mundo, basta Sim. querer É, e é um viver reconhecimento, né? Mais do que sucesso, é um reconhecimento, né? isso, É uma comprovação de que está no caminho certo. Eu acho que é isso. isso, e de que vale a pena todo o Que vale a... esforço e Sim, que não sim. cai do céu, que ele é plantado. Então Perfeito. tem que plantar para colher, né? É o caminho, É o né? caminho. Perfeito. É. A gente já está indo aqui para a fase final do nosso podcast, mas tem um projeto que você participa também, que é o AMI. Eu queria saber e aproveitar para você falar aqui com a nossa audiência, né, com as mulheres empreendedoras, né? Eu gostei do nome, a Aliança, né? Aliança de Mulheres Empreendedoras. Porque a E aliança é muito forte, né? sim, sim, Foi um projeto idealizado pela Beatriz e por mim, onde primeiramente, a gente escolheu o nome e aliança vem bem no sentido mesmo de uma aliança, de algo sim, forte, por quê? A Beatriz também, ela é empreendedora, então o que que a gente percebe? Carência de informação, de apoio. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque é uma cultura diferente. Eu, graças a Deus, eu não tive resistência por parte dos portugueses. Eles sempre me trataram assim, ó, maravilhosamente bem. E a resistência que eu falo não é por a gente ser brasileiro, pelo amor de Deus. Eu falo do produto mesmo, por não ser um produto que já fosse apreciado aqui, vamos dizer, né? E as pessoas super assimilaram a ideia. Então, o que a gente queria sempre é o quê? Unir pessoas. Então, tem influenciadoras, tem empreendedoras que a gente está juntas nesse projeto. Então, a gente reúne. A gente sempre tem uma empresa que nos patrocina, vamos dizer, e a gente faz a divulgação. Então, envolve o quê? Atualmente, a gente tem empreendedoras que são do Brasil. Por quê? Porque justamente esse apoio que a gente busca hoje é que com que todo mundo, uma possa apoiar, uma possa indicar, para se fortalecer. Então, nós estamos aqui, muitas vezes as pessoas não sabem, eu preciso de um contador. Opa, eu tenho um contador, eu te indico. Então, legal. facilita muito esse apoio de uma para as outras. Então, hoje nós somos entre seis,
né, a gente vai abrir para mais pessoas, é uma construção também, Sim, é né, uma porque a gente, comunidade, né? É uma sim, comunidade de ajuda de fantástica, ajuda. E a gente fantástica. quer trazer coisas como palestras, a gente quer trazer profissionais que possam orientar, e tudo isso é em conjunto com Portugal. Então, Sim, por exemplo, o primeiro restaurante que a gente foi é um restaurante de um português, e ele apoiando esse grupo, essa aliança de mulheres. sim, Então, é isso que a gente quer trazer comércio local para a gente divulgar também, para que mais sim, brasileiros conheçam, olha, tem essa loja, olha que legal, vamos lá, vamos olhar. Porque muitas vezes as pessoas conhecem o mais trivial, o mais básico. E Portugal é muito mais do que isso, né? Então a gente quer mostrar, a gente quer explorar, a gente quer fortalecer, a gente quer ter mais empreendedores, a gente pode vir para cá para empreender, né? sim, Então esse apoio, essa aliança, e para a gente a aliança é muito significativo. Tem um poder muito grande, não é só uma associação, sim, não é. Aliança é uma doação, aliança é uma troca, aliança é estamos juntas. É sim, literalmente dar as mãos e falar segura, que você está segura. sim. Então, é um projeto que a gente considera bem importante, tem bastante gente interessada. Desde o primeiro dia que eu postei, que eu falei sobre o projeto, tem pessoas que já querem participar. A gente fala só que a gente precisa estruturar cada vez melhor, porque conforme as coisas vão acontecendo, que a gente percebe onde pode ser melhorado, né? Mas é algo que a gente quer que seja muito grandioso, porque a gente quer ajudar pessoas e a gente também Com, quer ser ajudadas. Então com é uma certeza. troca, né? Contem conosco para isso, né? Eu tô aqui em Braga, né? Tô Muito pertinho do Porto. obrigada. Contem com a gente aí o que vocês precisarem. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Mostrar o caminho e dar essa instrução que ela pode ser valiosa, né, para as pessoas que ou já estão aqui ou aquelas que pretendem vir, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu não sou o porteiro de Portugal, não. Eu não estou aqui para impedir quem entra e quem sai, não. Mas eu estou aqui para quem quiser pode receber, né, naturalmente, uma instrução que vai fazer com que de repente ela ganhe mais, que ela tenha uma qualidade de vida melhor, que ela erre menos, que ela tenha menos atrito no processo imigratório, ou Sim. seja, menos dificuldade. A gente tem propósitos muito semelhantes. Gaúcha, eu quero agradecer muito pela tua presença, foi fantástico. A tua história é maravilhosa, parabéns por isso. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência e deixa também as suas redes sociais e tá mais do que convidada para um próximo episódio, tá bom? Muito obrigada. Eu estou muito, muito contente pela nossa conversa. Espero que realmente impacte vidas, que as pessoas percebam que nada na vida é fácil, mas que é possível. Sim, Então, eu acho que a minha mensagem é sobre nunca desista do que você acredita. E quando ficar difícil, descansa, recupera as forças e continua. Mas nunca, nunca, nunca desista. Porque se hoje tu não tem a solução, amanhã você vai ter. E é possível. O que eu quero sim, dizer assim, eu sou o exemplo de que é possível a gente buscando, buscando. Gente, em hipótese alguma, eu falo que migrar é fácil, gente. Eu falo que a gente nasce grande, a gente não tem documento, a gente não tem nada. Então, por isso que é importante, quanto mais legalizar, quanto mais certo, venham certo, gente. Por favor, busquem auxílio de quem já está aqui, né? Então, isso facilita muito também, né? Não vamos, gente, arriscar. E hoje também Portugal já tem outras exigências, né? As coisas sim, sim. mudam, porque teve muita imigração. Então, é necessário mesmo esse controle. Mas, sobretudo, nunca desistam do que vocês acreditem, tá, gente? E vou deixar minhas redes sociais, Brigadeiro da Gaúcha Oficial. Além de Legal. eu postar ali meu dia a dia, eu também faço encomendas através do Instagram, lá também tem o WhatsApp. E quem quiser me conhecer, quem quiser experimentar meu brigadeiro, pode entrar em contato pela rede social, ou então pode ir até o Jardim do Morro,
que vai ser um prazer muito grande. Eu amo, amo, amo quando eu estou passando e alguém fala: ah, eu te conheço, ah, eu te sigo. Então, Muito gente, eu bom. quero que vocês saibam que vocês sempre serão muito bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade, Fábio. Muito, muito obrigada. É um Legal. prazer muito grande estar fazendo parte do podcast Miúdos e gratidão. Essa é a Obrigado. palavra. E tu conte comigo também para tudo que precisar. Estou à disposição. Tá bom. Muito, muito obrigado pelo carinho. Tá mais do que convidada para um próximo episódio. Parabéns pela sua vida, pela história da sua vida, pelo seu Obrigada, trabalho, querido. pelo seu sucesso e que seja só o começo, porque tem muita coisa, tem muito Amém, projeto querido. pela frente, tá bom? Bom, e Tá para você bom. que está assistindo aqui esse episódio até o final, não se esquece de seguir lá a Gaúcha e também se inscreve aqui no nosso canal. Se você não segue ainda, segue aqui o nosso canal e deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, Gaúcha. Tudo de bom. Beijo grande. Obrigada.